Bom dia, pessoal, é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, né? E hoje, Santo Dia do Senhor, nós vamos estudar mais um pouco para nós aprender juntos sobre a Palavra de Deus, aquilo que Deus quer que nós aprendamos. Você já está com as Bíblias de vocês do jeito, canetinha, papel, e aqueles que vão ouvir depois também para fazer o estudo. Vamos fazer oração? Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos está dando de ouvir a Tua voz através do estudo da Sua Palavra. Vem fazer presente com os Seus santos anjos e Espírito Santo para nos ensinar. É o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar num assunto sobre a ressurreição do justo. Então, esse assunto muitos acreditam, outros não acreditam, outros acreditam que já estou, né? Se nós não acreditar que Jesus Cristo ressuscitou, então nós não vamos acreditar na ressurreição também do justo. Mas para isso nós vamos estudando, no correr dos estudos, nós vamos aprendendo junto aquilo que Deus quer que nós aprendemos. Já está com a Bíblia de vocês aí? Canetinha, papel para anotar a passagem? Tá bom. Então você já pode abrir no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Fala assim: sobre que assunto não devemos ser ignorantes? Sobre qual assunto nós não devemos ser ignorantes? A Bíblia nos fala sobre assim, tem algum assunto que nós não devemos ser ignorantes. Então ele fala, qual é sobre o assunto que nós não devemos ser ignorantes? Não queremos, porém, irmãos, que sejamos ignorantes com respeito os que dormem, para não vos entristeceste como os demais que não têm esperança. Então aqui ele deixa bem claro, não seja ignorante, irmão. Não fica triste, porque aqueles que não acreditam não têm esperança. Qual é que é a tua esperança? Na ressurreição. Então ele deixa bem claro nesse assunto para nós. Ainda vocês podem manter o livro aberto aí, a Bíblia aberta no Tessalonicenses, ou anotando passagem, ainda no capítulo 4, versículo 14, né? que é apresentado como base de esperança e conforto. É apresentado uma base de esperança e conforto para aqueles que acreditam, aqueles que têm fé, aqueles que aceitam a ressurreição de Jesus e esperam a volta dele, que vai ressuscitar todo mundo. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha vocês que estão estudando. Olha bem, se nós acreditamos na ressurreição de Jesus, Deus, através de Jesus Cristo, vai ressuscitar todos aqueles que dormem, para trazer em companhia dele. Lembra, sempre eu gosto de repetir essa passagem de João 17, Jesus conversando com o Pai, aquele bate-papo gostoso, falando das coisas, e ele fala, Pai, a minha vontade é que aonde esteja eles, onde eu esteja eles também comigo. A vontade de Jesus é que nós esteja com ele um dia. E aqui fala, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Vai chegar aquele dia que Jesus, com ordem do Pai, vai falar para os anjos, pode chamar eles, pode trazer eles para a minha companhia. Indo em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 16, quando se dará essa ressurreição dos santos? Quando dará essa ressurreição dos santos? Então, vai chegar um dia que vai acontecer. Quando fala em santos aqui, fala todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, que ele esteve nesse planeta Terra, que ele veio para pagar a dívida de cada um de nós. Ele foi humilhado da maior forma terrível que podia um ser humano ser desprezado. E aí, morte mais terrível, mas ele ressuscitou, porque ele pagou a dívida, e um dia ele vem também para dar a sua ordem de ressurreição. Então, quando se dará essa ressurreição, o santo? Ora, ainda vós declaramos,
por palavra do Senhor, isso nos é os vivos, os quais ficamos esta vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz de arcanjo, a ressoada de trombeta de Deus, descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Quando acontecer isso, fala assim, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que ele fala que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro? Porque nós, se estivermos vivos e aceitamos Jesus, nós vamos ser transformados. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque os outros mortos que não aceitaram Jesus vai ser ressuscitado também para ver que Jesus veio buscar o seu povo. Mas depois eles vão dormir. E depois de um período de 1000 anos, quando descer a Nova Jerusalém, então Satanás, a Bíblia fala que Satanás vai estar preso. Eu quero deixar bem claro para vocês que não é preso em corrente, num quarto de cadeia com concreto, não. E a palavra preso é porque este mundo não vai ter ninguém por um período de 1000 anos para ele atentar. Não vai ter ninguém neste mundo para ele tentar desviar. O santo já está lá no céu, os mortos em Cristo já estão lá no céu, e ele vai ficar aí vagando. Quando fazer um período de 1000 anos, que vinha a Nova Jerusalém, então os mortos que não aceitaram Jesus serão ressuscitados e Satanás vai convidar eles para poder fazer uma guerra. Isso é para outro estudo, mas aí vem a destruição de Satanás com os que não aceitaram Jesus Cristo. Lá ainda mantendo Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. O que acontecerá então? Vai acontecer o quê? O que acontece? Fala assim, depois nós, lembra que eu falei que os mortos vão primeiro, e se nós é transformado aqui, Tessalonicenses, a palavra de Deus nos confirma isso. Fala assim, depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, lá no céu, assim estaremos sempre. Então, os mortos ressuscitam, e para ir subindo já com a ordem de Deus, e nós, se estivermos vivos, se nós não estivermos dormindo, ou aqueles que estiverem vivos não estão dormindo, porque às vezes nós dormimos, mas outros vai estar, que aceitou Jesus, vai ter gente que não dormiu, e ele fala assim, aí nós vai ser transformado. Esse corpo de pecado, esse corpo cheio de defeito, não vai ter mais defeito, é transformado. E aí nós subiremos para ir com ele para Canaã celestial. Olha que maravilha, se todos nós, se estiver vivo, nós vamos ser transformados e subindo com ele para Canaã celestial. Se nós estiver dormindo, anjo chega e chama por nome, e nós levanta e vamos com ele para Canaã celestial. Esse é um presente de Deus, é um desejo de Deus que nós estejamos junto com ele na Canaã celestial. Por isso, meus queridos, que nós estudamos a palavra de Deus, por isso que nós pedimos a Deus que nos ensine a compreender os seus ensinos para um dia nós estar com ele lá no céu. Com que devemos consolar-nos uns aos outros? Nós devemos consolar uns aos outros? Sim, nós devemos consolar uns aos outros. Ainda mais alguém que perdeu um querido, que perdeu não, ele dormiu. Porque se estiver preparado em Cristo, ele não perdeu, ele foi dormir, ele foi descansar, foi dormir. Nós devemos então consolar. Sim. Consolai vós, pois, uns aos outros com esta palavra, lá em 1 Tessalonicenses 4, 18, com a palavra o quê? De esperança, com a palavra que um dia estaremos todos juntos na Canaã celestial. A esperança da ressurreição dos mortos para a vida imortal é a grande esperança apresentada no Evangelho. Então, através do Evangelho, ao que nós estudar, nos dá essa grande esperança da transformação das pessoas. Olha, meus queridos, a lembrança, a tristeza é do ser humano, mas a esperança que Deus nos dá e a certeza que Ele nos dá da vinda dele, buscar aqueles que aceitamos ele,
ou aqueles que aceitaram ele, vai estar com ele no céu. Então depende daqueles que dormiu, que ouviu o Evangelho, que aceitou ele, aqueles que estão vivos, que aceitam ele, andando nos caminhos dele. Aí você pode fazer uma pergunta que fala assim, que vale muito falar. Então, se nós aceitar Jesus, nós não é mais pecador. Enquanto nós viver nesse mundo, somos pecadores. Enquanto nós viver aqui, nós somos pecadores. Porque o ser humano já nasceu em pecado. Mas aquele pecado que você tem, que você viu que é pecado, você se arrependeu, pediu perdão para Deus. E Ele te perdoou. Não é para você ficar lembrando mais daquilo. Ele te perdoou. E não volta a repetir as mesmas coisas. Então, Deus nos quer com Ele. Ele nos vai transformar. Por isso que fala que nós é transformado num piscar de olhos que estão vivos. Porque esse corpo ainda tem a cicatriz do pecado. Esse corpo ainda tem a marca do pecado. Por isso que é transformado. Porque o único que vai estar com cicatriz e a marca do pecado que ele vai carregar com ele para a eternidade é Jesus Cristo. Jesus, ele tem o sinal da coroa na cabeça. Jesus tem o sinal dos cravos na sua mão. Jesus tem o sinal nos seus pés dos cravos. Jesus tem o sinal da lança ao seu lado, porque ali está marcando o preço que ele pagou para nos dar o direito da salvação eterna. E agora nós queremos essa salvação, nós queremos agradecer Ele por esse sacrifício que Ele fez. Eu queria dar um grande abraço, eu quero dar um abraço em Jesus e agradecer, Senhor, é por minha culpa que o Senhor está com essa cicatriz, mas como eu estou todo feliz de estar aqui junto com o Senhor, como eu estou contente de estar aqui, porque o Senhor foi lá e me resgatou. Eu estava num lamaçal, eu não tinha condições, e o Senhor me trouxe, estou aqui junto com o Senhor. Muito obrigado por esse sacrifício que o Senhor fez. Eu sou culpado dessa cicatriz que o Senhor tem, mas estou feliz que o Senhor não reclamou lá na cruz. O Senhor ainda perdoou, pediu para o Pai perdoar aqueles que estava fazendo aquilo, que o Senhor ainda falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que está fazendo. Que amor grande que Jesus tem por cada um de nós. E nós tem amor por Ele. Vamos ler mais um versículo da Bíblia. Mas depois nós dá continuado. Vocês vai agora lá no livro de João. Vai lá no livro de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. De que disse Cristo, não nos devemos maravilhar. Ele fala assim, não devemos maravilhar disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vai chegar aquele dia então que Jesus vai vir e dar a ordem. Que nessa ordem que Jesus dá, nós esteja para a ressurreição da vida eterna. Um abraço.